Pessoal, boa tarde, professor Paulo, aula de História. Essa videoaula que eu vou estar postando agora para vocês vai falar sobre aquela matéria que a gente estávamos vendo na escola, que é sobre a Revolução Industrial. Eu vou fazer essas duas videoaulas, essa videoaula em duas partes. A primeira, a gente vai fazer uma introdução, a gente vai entender o que foi a Revolução Industrial, como que ela se desenvolveu, e depois na segunda videoaula eu vou estar postando como que foi essa transformação social que vai estar ocorrendo ali, tá? Bom, então, entendendo isso, vamos pensar o seguinte, vamos pensar como que é atualmente o comércio, a industrialização, como que praticamente mais pessoas têm acesso a produtos, como isso vai também mudando até a forma de vida das pessoas dentro de uma sociedade. Tudo isso aí tem um começo que é o que a gente chama de Revolução Industrial, ok? Então vamos lá para a primeira parte. O que realmente foi a Revolução Industrial? Foi um processo iniciado na Inglaterra no século XVIII. Século XVIII, vocês lembram bem, entre 1701 até 1800, que ao fazer a manufatura artesanal, ou seja, a fabricação manual, para as fábricas mecanizadas. Então a gente vai ter aquele momento que você tinha um artesão, você tinha a família que produzia os instrumentos, os materiais para uso próprio, para venda em pequena escala, e depois foi mudando para uma mecanização disso para a fábrica, que a gente vai estar vendo durante essa aula, ok? Vai surgir então aí a chamada indústria moderna, e aos poucos vai alterar a forma como que vai ser a estrutura das relações econômicas, políticas e culturais de todo o planeta, como, por exemplo, a mecanização do trabalho e a formação da classe operária. Em outras palavras, de uma produção que tipicamente é familiar, de vários produtos, ela vai começar a se tornar mecanizada, industrializada, e isso vai fazer uma mudança em toda a estrutura de como que é feito o comércio, e também a sociedade vai mudar sobre isso. Então, as relações econômicas, políticas, culturais vai estar pautadas na Revolução Industrial, ok? Então, continuando, se a gente for falar sobre a Revolução Industrial, são três fases, vocês já viram com certeza na geografia, mas passa por três fases, e nós temos mais uma fase que está sendo estudada, que é chamada de Revolução Industrial 4.0, né? Que a gente vai, apesar que não é o foco da nossa aprendizagem aqui, a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas. Lembrando, todas as aulas que vocês estão vendo aqui agora vai ter em slides também, certo? Então aí vocês vão estar podendo, eu vou deixar o link no vídeo e também no grupo para vocês acessar o link para poder ver os slides, tá bom? Mas vamos lá. As principais fases da Revolução Industrial. Hoje a gente tem uma quarta, como você está sendo estudado, mas vamos ficar nas três primeiras. Primeira Revolução Industrial, ok? E vai acontecer entre o século XVIII e o século XIX, ou seja, entre 1701 até 1900, 2 séculos. Teve como destaque a máquina a vapor, o carvão como principal fonte de energia. Então você não tinha eletricidade, você tinha então a máquina a vapor para produzir a energia necessária. Para isso era necessário o carvão para fazer esse motor, a máquina a vapor, a funcionar, tá bom? Tinha um predomínio na indústria têxtil e na mão de obra pouco especializada. Em outras palavras, o tecido era um produto extremamente visado ali pelas fábricas. Então, de um certo modo, é só você reparar na forma como você se veste. Se você vivesse lá pelo século XVIII, século XIX, mais ou menos, você ia ter muita costureira, muito alfaiate que está fazendo as roupas. Essas roupas muitas vezes iam ser diferente uma das outras. Hoje, pelo contrário, nós temos uma produção em massa. Então, uma camiseta, se você for numa loja, você vai encontrar várias iguais. Então, mais pessoas vão estar usando o mesmo tipo de roupa. Então, podendo entender que a Revolução Industrial vai favorecer a produção em massa de roupas, né? E as pessoas vão começar a se vestir meio que igualmente, né? Uma com a outra ao redor do mundo, tá? Então aí a gente vê que essa vai ser a primeira fase industrial.
carvão, que vai ser usado como energia, né, a principal fonte de energia, e você vai ter a máquina de vapor, não vai ter eletricidade, não existia ainda. Depois aí entramos na segunda revolução industrial, que foi ali no século XIX, né, até 1970, no século XX ali. O destaque então vai ser para a eletricidade como a gente conhece, indústrias de automobilísticas, a criação de carros principalmente, Henry Ford, como a gente vai estar vendo, ele vai criar, um americano, né? Ele vai criar a linha de produção, vai desenvolver uma esteira que praticamente as pessoas vão ter cada um do seu trabalho ali e vão estar repetindo aquele processo. A gente vai ver melhor isso aí depois para entender. Petroquímicas, ou seja, o petróleo vai ser, ao contrário do carvão, vai ser uma fonte de energia aqui. Então, a busca de petróleo vai ser muito intensificada e até hoje a gente utiliza produtos baseados em petróleo, apesar que você já discute, você já tem investimento em outras, como se chama, energias limpas, em áreas da chamada energia limpa. Temos ali também siderúrgicas para a criação de aço, principalmente, que foi graças aí na segunda revolução industrial que o aço vai ganhar mais importância. E o petróleo, como eu falei, vai ser a principal fonte de energia e a mão de obra altamente especializada com o crescimento da mão de obra qualificada. Então, se você for pegar a primeira revolução industrial, você não precisa ter especialização de nada. Então, é só contratar, você aprendia o serviço e ótimo. Que a gente vai estar vendo também isso, tá? E agora, na segunda revolução industrial, você vai ter que ter uma capacitação. E hoje, você tem cursos de pós-graduação, bacharelado e outras partes, e cursos técnicos que servem exatamente para essa qualificação de obra, para você trabalhar em várias áreas, né, da indústria. E a terceira revolução industrial ele vai começar na década de 70 com o crescente uso da informática, o computador, como a gente está usando agora aqui, né? E o desenvolvimento de meios de comunicação. Então, podemos dizer, fazendo um paralelo, que essa videoaula que vocês estão assistindo está baseada nessa ideia da terceira revolução industrial. E a Revolução Industrial 4.0, ele pega de tudo, desde tecnologia, biociência e outras coisas mais. Mas isso vamos deixar para um outro momento, tá bom? Para a gente passando por essas três fases da Revolução Industrial, a gente vai entender agora como que começou, certo? Você tem que entender o seguinte, que começa principalmente nos países europeus. Os Estados Unidos, que fica lá na América do Norte, ele vai só estar tendo acesso mais a isso entre o final do século XIX e o começo do século XX. Então, toda a Revolução Industrial vai começar na Europa, vai ganhar força na Europa, com países como Inglaterra, França, apesar que França não tinha tanta, como fazer assim, uma revolução industrial igual da Inglaterra, Alemanha e outras regiãozinhas, só países europeus, tá bom? Então, vamos ver o contexto ali para a revolução. Vocês devem lembrar das aulas de sétimo ano, né, do ensino médio, do ensino fundamental, que desde a Idade Média a maior parte dos produtos eram manufaturados, eram feitos por artesãos ou corporações de ofícios. Lembra quando foi estudado sobre o renascimento comercial e urbano? Tá aí, corporações de ofício, né? Grupos de uma linha de produção de um produto que se organizavam entre si, tá bom? Para fazer aquele produto. No século XVI e XVII, com a expansão do comércio na Europa, o sistema de produção começou a se tornar doméstico, né? Então, quer dizer, ele sai daquelas linhas de corporações de ofícios e vai para casa. As famílias vão começar a produzir os seus produtos ali para venda e consumo, certo? Então, a família ele vai estar produzindo a encomenda, certo? Vai estar produzindo a encomenda, vão estar todo mundo trabalhando em casa, enfim. Depois, com a crescente dependência dos artesãos, já que eles praticamente acontecia o seguinte, ia uma pessoa lá, ele entregava as matérias-primas, digamos, para fazer um tecido ou um sapato, e ele vai contratar o trabalho daquele artesão e da família dele lá na casa para estar produzindo. Mas isso vai gerar uma crescente dependência ali dos artesãos com a relação do capital dos empresários, o dinheiro que era pago. E a necessidade em produção em larga escala vai levar a gradual agrupamento desses artesãos em oficinas de propriedade do empresário. Em outras palavras, para vocês entenderem melhor, vai haver, aos poucos, o empresário ele vai estar contratando essas pessoas em maior número e vai aumentar a escala. Tem um sociólogo chamado Max Weber que escreve um livro chamado
o, o, a ética protestante e o espírito capitalismo. Se eu não inverti agora as bolas aqui. E ele fala nesse livro que você tinha a chamada o capitalismo tradicional, que praticamente é como foi falado aqui. A pessoa comprava o produto do artesão, vendia ali na sua lojinha, depois ia lá no bar, em qualquer lugar, e ficava esperando até vir de novo o cara oferecer aquele produto. Mas vai chegar um momento que alguém vai se levantar e falar: e se nós formos até esse artesão, compramos o produto dele, e a gente vai em outros também, e depois a gente vai estar vendendo, vamos dizer assim, porta em porta. É mais ou menos essa analogia. Aí começa o capitalismo, como vai ser colocado aqui, onde as pessoas vão estar trabalhando, contratando essas pessoas para trabalhar para ele. Nisso, o artesão e a sua família vai perdendo a sua própria autonomia de trabalho, ok? Bom, então nisso aí a gente viu que as 3 fases da Revolução Industrial, desculpem, vimos também o contexto que ele vai estar surgindo, e agora a gente vai ver o início. Então ali no século XVIII vão ser introduzidas importantes inovações tecnológicas, como a máquina de fiar, a máquina de vapor e o termomecânico. Então, se a gente fosse pegar aquele momento que era tudo manual, agora vai ser mecânico por meio do vapor, porque não existia eletricidade, como a gente viu. Essas inovações acabaram provocando grandes transformações no modo de organização do trabalho dentro da fábrica, que passou a transformar rapidamente a vida das pessoas. Então, se antes você tinha um ritmo próprio para trabalho, agora vai ser ditado pela máquina, pelo relógio, não muito diferente do que nós vemos hoje. Se a gente vai na escola, como a gente já até estudou sobre isso, se a gente vai na escola, das 7 horas até meio-dia e 15 nós temos aula, tudo cronometrado, 50 minutos, ou 45 minutos se for do estado, né? Agora, a partir de agora, 15 minutos para intervalo. Hoje nós somos guiados por a ideia do relógio, do tempo, que é uma introdução que a fábrica trouxe. Então, aí vai transformar a vida das pessoas e a gente vai ficar meio que refém do tempo, do relógio, ok? Para ter uma noção do que eu estou falando, esses são nossos afazeres, como a gente já tinha falado, né, do dia a dia. Antes disso, todo o trabalho era trabalho baseado no tempo da natureza, dia, noite, sol e lua, mas com o relógio da fábrica, entre aspas, nós vamos ser condicionados a transformar essa nossa vida. Bom, o primeiro país, como eu falei para vocês, o primeiro estado que começa a trabalhar exatamente com a Revolução Industrial, vai ser a Inglaterra, vai ser a primeira. Então a gente vai estar estudando sobre essa ordem. Tá? A gente vai ver então como que o colonialismo europeu, que a gente vai estar estudando um pouquinho mais para frente, vai ajudar na Revolução Industrial inglesa. Então a Inglaterra vai sair na frente, tornando-se a pioneira ali da Revolução Industrial, devido ao acúmulo de capitais, ou seja, do dinheiro que ganhavam. Né? A partir do século XVI, a gente tem que lembrar as aulas do sétimo ano, principalmente, sétimo e oitavo. Os burgueses, que eram aqueles comerciantes mais que acabavam enriquecendo, ingleses, lógico que nós estamos falando, conseguiram enriquecer por meio da exploração colonial, comercial das colônias da América e da África, e também com outros estados europeus. Então eles faziam negócios com essas colônias. Só lembrando, a colônia ele ficava sob a tutela da metrópole. Por exemplo, o Brasil pertencia a Portugal no tempo da colonização. Então nós éramos uma colônia e eles eram metrópole. A gente já trabalhou sobre esse conceito sobre colônia e metrópoles antes, tá bom? No século XVIII, então, a Inglaterra se consolidou como uma grande potência militar e naval. Tanto que o Brasil só chegou Dom João e a família real aqui no Brasil graças à Inglaterra, ali no século XIX, 1808, como também eles interferiam em vários assuntos naquele período. Se a gente fosse fazer uma comparação, a Inglaterra é o que os Estados Unidos é hoje, assim, na parte de interferir na política de outras nações, certo? O governo inglês aprovou leis que beneficiavam a burguesia e o que proporcionou enorme capital para impedimentos das fábricas. Então, por leis, esses burgueses acabaram se beneficiando e começaram a criar suas
fábricas. E nisso aí, essa industrialização vai afetar várias cidades na Inglaterra, o que vai incentivar também o chamado neocolonialismo, que a gente vai estar vendo em outros continentes, em busca principalmente de matérias-primas como carvão e também o mercado para vender seus produtos, né, que eles vão estar produzindo. É mais ou menos o seguinte: os caras ganham dinheiro, eles vão montar fábrica, mas eles precisam de matéria-prima, nesse caso carvão. Não tem muito ali. O que vai? Vamos para uma outra região, um outro continente que tenha. Eles colonizam aquela área, eles levam matéria-prima, eles produzem o tecido, né, que é chamado a linha deles de fustel, se eu não me chamo. Com o tecido, vai vender para quem? Só para os ingleses? Não, vai vender também para os continentes que foram colonizados, né? Então você tem essa situação, tudo chamado neocolonialismo. Também, ali entre o século XVI e XVIII, outra coisa que contribuiu, né, principalmente para conseguir a mão de obra, eles fizeram o que é chamada as leis de cercamentos das terras comunais, que era de uso comum. Ou seja, praticamente eles começaram a tirar as pessoas, os mais ricos, os mais nobres ali, começaram por meio de práticas, que não eram leis realmente, mas por práticas de tirar pessoas do campo, para ali colocar cercas e para fazer uma criação de carneiros, porque a lã era um produto muito valioso aí nesse princípio da Revolução Industrial para fazer o tecido. O que vai acontecer? Toda aquela população ali dos camponeses, principalmente, eles vão sair do campo e vão começar a ir para a cidade. Isso vai aumentar então um aumento ali de pessoas morando na cidade, fora também aquelas que trabalhavam também no campo e viram a oportunidade na cidade de conseguir uma melhor condição de vida para si e para sua família. Mas isso vai causar um aumento do número ali da multidões de desempregados, pois não havia trabalho para todo mundo. Né? Não tinha empresa, não tinha trabalho para todo mundo. Estamos falando do século XIX, XVIII, século XIX aqui. Então, com o aumento da mão de obra, pela situação que se encontravam essas pessoas, os empresários começaram a contratar homens e mulheres e crianças para suas fábricas, pagando baixos salários, baixos mesmo. Então, isso aí é uma outra situação que a gente vai estar vendo. Então, nessa aula a gente viu o que é a Revolução Industrial, certo? As fases dela, vimos como isso vai mudar a sociedade e como vai começar a busca de mão de obra, que as pessoas vão começar a sair do campo e ir para as cidades. Tá? Na próxima aula a gente vai estar vendo sobre as transformações sociais que vai estar ocorrendo, tá bom? Então, até!